Hoje continuamos a nossa série de mensagens inspiradas na Jesus School, que é a nossa escola de treinamento, de formação de ministros, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Eu gosto sempre de deixar claro, quando falo ministros, porque para alguns ser um ministro ainda está relacionado com escolher ser chamado para a obra do ministério integral dentro da igreja. E ser ministro é ser um discípulo. Todo discípulo deve ser um ministro. O que é um ministro? Aquele que trabalha para Deus. Então, todo nascido de novo deve amadurecer e se tornar um ministro, alguém que trabalha para a glória de Deus. E a escola ela existe para ajudar você a se tornar um ministro melhor, um trabalhador mais útil para Deus na sua família, mais útil para Deus na sua faculdade, mais útil para Deus no seu ministério da igreja local, é para a sua vida num todo. Então, eu te entusiasmo a fazer a escola. Ela vai começar agora em abril. As inscrições estão abertas. A gente está nas últimas chamadas para você se inscrever. Daqui a pouco vai encerrar. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, eu te estimulo a fazer. São 9 meses de treinamento, onde eu, a minha esposa, estaremos nos dedicando todas as quintas-feiras a instruir você, a levar você a uma jornada de crescimento espiritual, a alcançar um pouco mais daquilo que Deus tem para você na sua vida espiritual. Então, se você quer se inscrever, fazer sua matrícula, ou tem informações de mensalidade e outros detalhes, no final do culto você pode procurar a irmã Clarice, ela está por aí, ou Eric, tá, né? Está aqui, ela vai estar na loja da igreja, em frente à loja da igreja no final, tirando dúvidas e fazendo inscrição. Então tem uma matéria na escola que se chama Pneumatologia do Espírito Santo. Que nome difícil, né? É um nome difícil para falar uma coisa muito simples. É o estudo do Espírito Santo. Pneumatologia do Espírito Santo é o estudo, é a teologia, é o estudo da palavra de Deus no tema da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tema esse dos mais importantes para o crescimento espiritual, porque você precisa, não há como alcançar crescimento espiritual sem o Espírito Santo. Na verdade, nem o novo nascimento é possível, porque ele é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que está nesse exato momento trabalhando na vida dos santos para que eles alcancem o crescimento espiritual e alcancem a maturidade da fé e se tornem semelhantes a Jesus. O Espírito Santo é quem está agora trabalhando para que Jesus seja formado na vida dos crentes. Então é muito importante você aprender sobre as obras do Espírito Santo, sobre essa dispensação, esse tempo que nós estamos vivendo, é a dispensação, o tempo do Espírito Santo. Então você precisa aprender para responder melhor e cooperar com essa obra do Espírito Santo na sua vida. Uma outra coisa importante é que a maneira de você andar com Deus passa pela sua sensibilidade e pela sua habilidade em ouvir a voz do Espírito Santo e entender as direções. O que vai diferir que difere um ministro maduro, que consegue responder a Deus no time certo, na hora certa, fazer o que Deus disse, como Deus disse, é ter os ouvidos treinados quanto a ouvir o Espírito Santo. E vai ficar mais fácil você treinar os seus ouvidos se você for nas Escrituras e entender como ele fala. Olhando o relacionamento de homens de Deus com o Espírito Santo, você vai entender o timbre da voz dele, você vai entender a maneira dele falar, como ele fala, como ele guia. Então, o estudo do Espírito Santo é um caminho para você também aprender a ouvir e como responder agradavelmente às direções do Espírito Santo. Hoje eu quero dedicar um tempo falando algo que saltou o meu coração essa semana, quando eu pensava em falar algo dentro do estudo do Espírito Santo, me veio
no coração, o próprio Espírito me disse, fale sobre as obras esquecidas do Espírito Santo. Porque em um tempo que estamos vindo de um trabalho do Espírito de reavivar manifestações de poder na vida da igreja, de reavivar os dons espirituais, de reavivar na vida da igreja uma cultura de milagres, e isso é maravilhoso. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Jesus, ele, diante das multidões dos incrédulos, com a cooperação ali com o Espírito Santo, diante dos incrédulos, ele sempre manifestava curas e milagres, porque ali ele está fazendo a obra de um evangelista, para atrair a atenção, para quebrar os corações, para gerar fé para a salvação. Jesus operava sinais e maravilhas com a intenção de atrair e gerar fé no coração das pessoas para a salvação. Então, nada de problema em relacionarmos o Espírito Santo também com aquele que opera sinais e maravilhas. O problema é quando nós resumimos o Espírito Santo a isso, uma força de poder para sinais e maravilhas. Aí é você resumir o Espírito Santo muito aquém do que ele é, da pessoa que ele é e da missão dele. E por isso talvez nós tenhamos tantos crentes muito bons em crer e manifestar esses sinais e maravilhas, mas tão fracos nessas coisas que eu vou dizer aqui. E aí são pessoas que numa cruzada de milagres, numa oportunidade evangelística, eles estão fluindo com poder, com cura, as pessoas estão sendo curadas, mas um mês depois estão desviados da fé. Um ano depois já não amam mais o Senhor, se distraíram, se perderam no caminho, porque o tempo que eles entravam em oração, eu acredito que eles tinham vida de oração, mas era exclusiva em me dar poder. Espírito de poder, espírito de poder, espírito de poder. E a Bíblia diz que nós erramos por pedir errado. Nós precisamos aprender a pedir certo. Você pode pedir, mas você deve pedir certo. Quanto tempo nós perdemos, inclusive quando nós estamos pedindo algo, a nossa fé está crescendo com relação àquilo. Aquilo que nós pedimos muito revela uma dedicação nossa, uma inclinação nossa. Então, se a gente fica pedindo dons de poder, ok, pode ser que você cresça em poder, porque há uma inclinação sua para isso. Mas você vai ficar com outros músculos extremamente importantes, inclusive músculos esses que vão sustentar o ministério de poder. Porque você não passa tempo com o Espírito Santo dizendo, Espírito Santo, trabalha essas outras coisas aqui em mim, que na verdade, quando as Escrituras vão falar a respeito da obra do Espírito, elas dedicam mais tempo, falando acerca dessas coisas. Uma delas, quando Jesus decide resumir a pessoa, um atributo que resumisse, que designasse quem é e a ação do Espírito Santo, ele escolhe uma dessas atribuições aqui, e ele não escolhe virar aquele que é ministro de poder, virá aquele que opera sinais e maravilhas. Então nós temos que tomar muito cuidado, e se você, quando pensa no Espírito Santo, não pensa nessas coisas que eu vou dizer, apenas 3, tem mais, mas 3 que me veio ao coração, se quando você pensa no Espírito Santo, você não pensa nessas coisas, está errado. É provável que a maioria aqui, pelo menos a metade, quando pensa em Espírito Santo, pensa em Exu. Sabe o que é Exu? Não? Reteté. Aí você sabe que você é da casa do pentecostalismo. Aleluia. Você é do mistério. Exu é a versão mais moderna para falar reteté. Manto, terra. Aleluia. Então, quando você pensa em Espírito Santo, é provável que a maioria aqui pense em poder, em operação de sinais e maravilhas. Isso mostra como a igreja é imatura, como a igreja se distrai com o poder e perde o que de fato sustenta o ministério de poder. Você pode dizer um glória a Deus? Que boa essa palavra. Vamos lá. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Eu quero chegar no final da minha jornada
e poder dizer essa declaração do apóstolo Paulo. Outra que eu quero que seja dito para mim é o Senhor dizer: eu te conheço. Eu te conheço. Porque há uma parábola que Jesus conta, onde ele fala dos bodes e das ovelhas, e ele fala daqueles que operavam sinais e maravilhas. Eles conheciam o poder, mas Jesus não os conhecia. E Jesus diz: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. E eles operavam sinais e maravilhas, mas ali um grupo de ovelhas que também certamente operavam sinais e maravilhas, mas que o Senhor os conhecia. Provavelmente porque eles entravam na presença não para pedir poder, mas para se relacionar com Deus através da pessoa do Espírito Santo, porque entravam na presença para desfrutar da presença, porque entravam na presença para interagir com essas outras ações e ferramentas do Espírito Santo. E somente aqueles que entendem esses atributos que eu vou falar aqui, poderão chegar até o final dizendo isso aqui e ouvindo do Senhor: servo bom e fiel, eu te conheço, eu sei quem é você. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Diga comigo: perseverei na fé. Aleluia. Quanto mais tempo de crente eu tenho, quanto mais anos eu ando com Jesus, mais eu admiro o vinho velho. Mais eu admiro aqueles que estão andando com o Senhor em retidão há tantos anos. Principalmente aqueles que vivem no centro, no seio da vida da igreja. E principalmente, um pouco mais ainda, aqueles que vivem o centro da igreja, não só da igreja local, mas que rodam o mundo, como avivalistas como Dan Duque e outros, que conhecem as fragilidades da igreja, que conhecem os piores ângulos da igreja. Porque às vezes a gente fica na igreja local e a nossa igreja vai amadurecendo e algumas coisas não se nomeiam no nosso meio. Graças a Deus que seja assim. Mas quando você é alguém que roda, você vai em lugares de vários níveis e você vê coisas absurdas. Se tem algo que eu oro para os ministérios da igreja, quando eu vejo que eles começam a ir nos lugares, é para que Deus guarde o coração deles. Porque você vai numa frequência e se frustra, porque você vê coisas horríveis no meio do povo de Deus, e muitas delas cometidas por líderes, por pastores, por pregadores. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais você admira um homem de 80 anos que caminha há 70 anos, há 60 anos, queimando por Jesus e com o coração ainda apaixonado pela obra de Deus. Aí você vê um homem realmente cheio do Espírito Santo. Porque somente alguém cheio do Espírito Santo passa por vales como esse, vê todos os motivos para desistir da obra de Jesus e desistir da igreja, e não desiste. Porque o Espírito Santo está de fato forjando Cristo ali, e forjando alguém perseverante e inabalável na fé. Então é essa obra do Espírito Santo que eu almejo. Eu quero terminar a minha carreira não contando quantos lugares que eu visitei, quantas igrejas eu preguei, quantas pessoas foram curadas. Eu quero terminar olhando e me vendo um santo apaixonado por Jesus, ainda como, ou no mínimo ainda como, mas de preferência melhor do que nos primeiros dias, porque o vinho velho, ele vai ficando cada vez melhor. Aleluia. Então vamos lá. 3 obras esquecidas do Espírito Santo por muitos. O Espírito Santo trabalha em mim perseverança, a habilidade de perseverar. Abra sua Bíblia comigo em Atos 2, verso 42. A grande maioria das mensagens que você ouviu falando do mover de avivamento, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando alguém foi falar dos sinais de avivamento, dos sinais de um ambiente cheio do Espírito Santo, a ênfase foi dada nas curas, no orar em línguas, no fogo. Mas o texto diz que depois desse grande mover, um fruto de um povo cheio do Espírito Santo se manifestou.
E esse é um grande sinal. Principalmente líderes têm que entender isso aqui. Porque nós tendemos, como Samuel, a ver com os olhos da performance. Samuel chega na casa de Davi, presta atenção, líderes. Daniel, ele chega na casa de Davi e ele vê performance ali, ele vê homens fortes que aparentemente era tudo que se precisava para ser um rei de Israel. Mas o Senhor falou com ele: eu não vejo como você vê. Não são esses. E o Senhor estava escolhendo Davi, que era homem segundo o seu coração. Então, os líderes precisam alinhar o seu crivo, a sua maneira de julgar um bom crente para o ministério. Porque nós, por muitas vezes, somos levados a olhar a performance, o carisma, os dons, e aí esquecemos que um grande fruto de alguém cheio do Espírito Santo não é ele dizer. Eu já tenho pavor de quem fica dizendo o tempo todo que é cheio do Espírito Santo numa conversa. Eu tenho pavor de quem fica dizendo Deus falou comigo o tempo todo. Gente que fica dando testemunho de si mesmo. Eu começo a me arrepiar quando eu começo a ouvir alguém assim. Gente que o tempo todo está contando porque Deus falou comigo, que isso, não sei o que lá, que não sei o que lá, porque eu sou isso, que Deus fala comigo. Eu tenho pavor disso. O que nós devemos esperar de alguém cheio do Espírito Santo é o que nós vemos aqui depois de um grande avivamento, e isso é fruto de uma igreja que está passando por avivamento. Não é só curas e milagres. Eles perseveravam, diga comigo, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A grande obra do Espírito Santo, o grande destaque após um tempo de avivamento é um povo que perseverava. E nós estamos falando de um povo que lidava com coisas que você não faz nem ideia. Que a igreja moderna não faz nem ideia. Que é você saber que você vai sair para ir à igreja, há grandes chances de você não voltar para casa e ver os seus filhos que você deixou naquele dia. Porque um lugar de culto pode ser invadido e você pode ser decapitado. Há grandes chances de você, porque se converteu ao Evangelho, agora você não ser mais aceito nos lugares, ser humilhado nas ruas, cuspido, apedrejado. Precisa ou não precisa do Espírito Santo? Sabe, quando alguns aqui já devem ter feito esse exercício, quando você pensa nos mártires, quando você pensa na igreja perseguida hoje, que eu não sei se você sabe, nunca se matou tantos cristãos como nos dias de hoje, e eu quero te dizer que aonde isso acontece são nos países comunistas, então você decide se você é comunista, se você é cristão, por favor, pelo amor de Deus. Hoje é o tempo onde mais cristãos são mortos, e quando nós olhamos para a vida desses homens, para o martírio, eu já fiz o exercício várias vezes de me perguntar, eu conseguiria não negar o Senhor? Quem aqui já fez esse exercício? E aí você vai além. Você coloca os seus filhos sendo torturados diante de você. E aí você pergunta, eu conseguiria não negar o Senhor? Há um homem que eu vou trazer aqui em breve, porque a gente tem uma conexão com ele através de um casal aqui da igreja, que eu ouvi 2 vezes, que trabalha evangelizando e edificando igrejas na faixa de Gaza. E ele já passou por isso. Mas tortura, só a época que eu conheci ele, foram mais de 50 vezes. Muitas das vezes na frente dos seus filhos, viu seus filhos ser cortados, machucados na frente dele para que ele negasse ao Senhor. E aí quando você ouve essas coisas, você se coloca lá e você pergunta, será que eu conseguiria não negar o Senhor? E apesar do nosso esforço de dizer, não, eu não negaria, você chega a uma conclusão, se o Espírito Santo não for comigo, eu não consigo. Sim ou não, gente? E tudo bem, você não está errado não. Porque o que de fato apodera esses homens é a pessoa do Espírito Santo. O que de fato dá poder para esses homens perseverar em ambientes como esse é a pessoa do Espírito Santo. E aí esse é um poder que provavelmente você não acessa na hora que você precisa. Você acessa porque você está imerso nele. E aí quando você se vê numa condição dessa, você tem uma vida
de alguém cheio do Espírito Santo e ele, que quando você precisa curar, ele se manifesta. Quando você precisa perseverar, ele te interrompe a sua fraqueza, a sua carne, e vem graça e poder para perseverar. Então, eu não acredito que esse é o tipo de coisa que alguém que a vida inteira só pensou em ministério de poder, inconstante, imaturo na vida espiritual, diante da situação dessa, não vai acessar esse lugar. Porque nem mesmo reconhece que o Espírito Santo está na sua vida para isso. Agora, alguém que entende a comunhão do Espírito de fato, que anda com o Espírito, pela pessoa do Espírito Santo, certamente vai usufruir de poder sobrenatural numa necessidade dessa. Eles perseveravam no ensino. É o Espírito Santo que nos leva a perseverar na palavra, que nos leva a perseverar na comunhão. Lembra que eu disse? Dos homens de Deus que viram tantas coisas e ainda permanecem acreditando na comunhão dos santos. Quantas vezes você foi ferido e disse, eu não acredito mais em gente. Aí você foi orar. Aí já era, meu irmão. Aí você foi orar e saiu de lá. Eu amo pessoas. Porque Deus ama. Porque o Espírito Santo está formando Jesus em você, irmão. E aí você persevera na comunhão. E aí o seu amor vai crescendo mais e mais pela igreja de Jesus. E vamos lembrar que o homem que está pregando essa mensagem, que é o apóstolo Pedro, essa mensagem após esse derramado do Espírito Santo, é o mesmo que persuadido por pessoas dizendo, você conhece Jesus? Enquanto Jesus estava indo para a cruz, negou o Senhor 3 vezes. Agora esse mesmo homem aqui, depois de Atos dos Apóstolos capítulo 2, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser persuadido com ameaças de morte. Ele vai ser persuadido com açoites, com violência, e ele diz para aqueles homens que falam para ele assim, você não vai poder pregar mais essa palavra. Aí ele diz, olha, temos um impasse aqui, porque cabe mais a mim obedecer a Deus do que os homens. Ninguém pode parar essa palavra. É a obra do Espírito Santo que faz o homem mudar da água para o vinho. O homem acovardado, agora diante de ameaça de morte, dizer, decidam vocês o que vocês vão fazer, porque eu já tomei a minha decisão, eu vou continuar pregando essa palavra. Aleluia! Uma coisa poderosa sobre permanecer, quem permanece é retribuído com autoridade, que manifesta poder. Há um nível de poder mais alto. Há um nível de poder mais alto, inclusive para sinais e maravilhas. É gente que pega o microfone, que pega o instrumento, ou que se coloca diante das pessoas e o céu responde, irmão. Aqueles que têm mais tempo de igreja aqui conseguem reconhecer alguém que tem a senha, irmão. Ter a senha é quando você sente que o ambiente vira. O ambiente vira quando alguém começa a falar. Os céus parecem ficar favoráveis. Não é o céu que mudou, não. É alguém que tem conexão, irmão. É fruto de alguém que está perseverando. E esse perseverar vai curtindo o processo. A palavra vai se enraizando. É outro nível, irmão. É outro nível. Vou dizer de novo. Quem permanece é retribuído com outro nível de autoridade que manifesta poder. Quem não é constante e perseverante não é digno de autoridade. O Senhor pensa assim, porque é inteligente que seja assim, e nós como líderes temos que pensar a mesma coisa. Quem não é constante, perseverante, não é digno de autoridade. Ninguém confia em quem nem mesmo a si mesmo controla. E para esses, poder irá trazer dano para eles e para quem os cerca. Como você vai dar autoridade, que consequentemente vai manifestar poder, para alguém que não consegue controlar a si mesmo? Então, perseverança
é a manifestação de poder do Espírito Santo para com você, discipulando você, alinhando você, para que o mais fácil aconteça. Porque o Espírito Santo, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, ele não precisa de você para curar. Ele não precisa de você para manifestar sinais e maravilhas. Ele pode fazer isso. Inclusive, ele faz através de pessoas imaturas. Porque a manifestação de poder está atribuída à autoridade do nome de Jesus. Está relacionado com o caráter de Jesus, não com o do orador. Ok? Se as pessoas creem no nome de Jesus, elas vão receber, porque o poder está atribuído ao nome de Jesus. Então não há mérito nenhum. Não indica-se cooperação e vida de intimidade alguma. Você fluir com poder. Agora você perseverar sim, porque aí é a obra do Espírito Santo de fora para dentro. É a obra do Espírito Santo da casa fechada, aí dentro de você. É a obra do Espírito Santo dentro de você. Eu não sei se o termo correto aqui seria de dentro para fora, mas eu acho que é de fora para dentro mesmo. É a obra inversa do Espírito Santo. Aí eu acho que você está me entendendo. Não é a obra do Espírito Santo para fora, mas para dentro de você, formando você um caráter de perseverança. Aí sim, alguém que é perseverante na fé. Por isso que você tem que entender que o tempo é necessário para você alcançar coisas em Deus. Existem coisas que estão no seu secreto a hora que você quiser. Existem coisas que Deus só vai te dar quando você for aprovado pelo tempo. Porque o tempo aqui é sinônimo de perseverança. Pastor, me dá a oportunidade. Tem oportunidade que você vai ter. Converteu, existem níveis de serviço que você pode prestar ao Senhor. Existem outros que você só vai prestar se você for aprovado pelo tempo. Eu não gosto disso. Você deveria gostar, porque o que traz uma igreja madura que abençoa você são esses processos. Que abençoa você. Então, para que nós continuemos abençoando quem vem depois de você, você vai passar pelo mesmo processo. Então, existem coisas na sua vida que você quer acessar que você não tem autoridade. Porque a autoridade vai vir fruto do tempo, da prática constante nas mesmas coisas. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 13. Mais 2 versos para afirmar essa obra do Espírito Santo da perseverança. E nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo está falando que o Espírito Santo é um selo. O que é um selo? Selo aqui é o selo de carta mesmo. Nos tempos da igreja, aquele selo de cera vermelha que os reis usavam, que alguém ia usar para enviar uma carta para algum lugar. Quando uma carta era selada, aquele selo só deveria ser aberto quando chegar no destino. O selo diz 2 coisas, pelo menos. Diz mais, mas diz pelo menos 2 coisas que eu quero destacar aqui. A carta tem dono. E se você não reconhece aquele selo, não é para você. Se você não reconhece ali a descrição no seu nome, não é para você. E segundo, ela tem destino, que só será aberto quando for concluído. Aqui então nós estamos aprendendo que Deus nos selou com o Espírito Santo para quê? Para a salvação. Deus nos selou com o Espírito Santo como quem está dizendo: não será adulterado, não será destruído, até que chegue até mim. O Espírito Santo está selando, guardando você. Colossenses capítulo 1, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória,
para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Precisamos estar na presença, em um culto como esse, com a nossa mente, dizendo amém, Espírito Santo. Gera em mim um caráter de firmeza, gera em mim um caráter de constância. Nós precisamos relacionar a glória de Deus com essas coisas. Você só recebe na medida que é capaz de crer. Você só acessa aquilo que você é capaz de dizer amém. Se quando a glória de Deus se manifesta, a sua única preocupação, a única expectativa que você tem é ter uma experiência no seu corpo, sentir isso, sentir aquilo, você está sendo roubado. Porque quando a glória de Deus se manifesta, Deus está manifestando a opinião dele, o caráter dele sobre você. E você não vai acessar se você não tiver essa expectativa, se você não colocar sua fé nessa direção. Quando Jesus chega, ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Vamos lá. Para que você entenda de uma vez por todas o que eu estou dizendo. Quando Jesus chega, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Quando a glória de Deus chega, ela está perguntando: o que queres que eu te faça? E muitos dizem: eu quero sentir. Como é raso isso? Porque você está pedindo para sentir agora. Se você pede para ser perseverante, você vai sentir a vida toda. Aleluia. Se você, quando a glória de Deus se manifesta, você, Senhor, forja em mim o caráter de Jesus. Senhor, me dá um amor inabalável pelo Senhor. Fortalece a minha fé. E ali está ele chorando na presença, aleluia, sendo tocado. O que queres que eu te faça? O que você está pedindo? Forja em mim um homem, uma mulher inabalável. Você tem que saber que depois da glória, depois do monte, tem a descida, irmão. Tem a descida. E na descida há multidões famintas por cura, mas há igualmente um grupo de pessoas para matar a sua fé, para perseguir você, para machucar você. Há o domingo de conferência, mas há segunda-feira. Quando tudo que você pensa, o que queres que eu faça, eu quero sentir isso e aquilo. Chega na terça-feira, você não tem nada para dar na segunda-feira. Eu, sempre que estou na glória de Deus, eu desejo, Senhor, eu quero que no meu espírito, que na minha vida haja a mesma narrativa, a mesma declaração de Pedro: para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna todos os dias. Eu estou ali na glória de Deus. Isso é culto racional, tá? Culto racional. Sua mente funciona quando você está recebendo de Deus. Você pode estar tendo suas estruturas abaladas, mas sua mente funciona. Isso é culto racional. Aí você está aqui sendo cheio, poder acontecendo, e você está: Senhor, me prepara para os dias difíceis. Eu não quero só dizer amém para o Senhor agora que eu estou sentindo isso. Eu quero, nos dias mais tenebrosos, nos vales mais baixos, continuar amando ao Senhor. Segunda obra, e eu pretendo gastar menos tempo nas próximas duas. Segunda obra, poder para perdoar. Aleluia! Como a minha mãe passou a vida dizendo para mim: só quer, vosso reino, venha a nós, só quer venha a nós, vosso reino nada. Dona Gorete pregava essa palavra para mim. Quem mais a mãe falava isso? Achei que ela tinha criado isso, não foi ela então. Achei que ela tinha tido essa revelação sozinha. Só quer venha a nós, vosso reino nada. É uma verdade isso. Alguns só querem isso também na comunhão com Deus. Só querem dar. Mas esquecem que se você não é capaz de perdoar, a graça que você não é capaz de compartilhar, você também não vai acessar e não vai receber. Porque não faz sentido algum. Você foi alcançado pelo Senhor, sendo quem você era, inimigo de Deus, gente ruim pra caramba, como eu, e agora você se acha no direito de não liberar alguém, de não perdoar alguém. Como assim? Você é mais digno do que as outras pessoas? É menos morto? Existe isso, menos morto? Quem é morto, irmão. Não existe menos morto.
Todos vocês estavam mortos no pecado. Todos nós estávamos igualmente mortos no pecado. Não existe menos morto. E todos nós fomos alcançados pela graça de Deus que nos ressuscitou dos mortos. E essa graça é para qualquer um. E você deve aprender a concedê-la, se você recebeu. Atos dos Apóstolos 7, verso 55. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, que coisa linda. Me saltou aos olhos essa semana. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo. Aí você já imagina alguém. Ei! Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Estevão está cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Agora vamos ver o que acontece com alguém cheio do Espírito Santo. Erguendo seus olhos em direção ao céu, contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele vê Jesus. Você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. E fato aqui é que aqui é só a coroação de uma vida de quem via Jesus constantemente, de quem andava com Jesus. Porque quem não anda com Jesus não pode dar o fruto que esse homem vai dar aqui agora, de novo, porque estava cheio do Espírito Santo. Verso 60. Estevão está sendo apedrejado, irmão. E o pecado que ele cometeu contra essas pessoas foi crer no Evangelho. Foi crer em Jesus. Ele não estuprou ninguém. Ele não assassinou ninguém. Ele não se rebelou contra o Estado. Não. Estevão está sendo apedrejado por gente que está irada, ferozmente sendo apedrejado, porque creu em Jesus. E aí no verso 60, então caiu de joelhos e chamou em alta voz. Um homem chamado João, que ainda não estava cheio do Espírito Santo, um dia propôs para Jesus: Jesus, que tal a gente orar para cair fogo do céu e matar esse povo tudo aqui? João andando com Jesus, mas ainda não tinha nascido de novo. Igual alguns que vêm em vários cultos. Estão andando com Jesus, mas não nasceram de novo. Estão perto. Melhor do que não tá, né? Mas uma hora tem que nascer de novo, irmão. Uma hora você tem que tomar uma decisão de sair da multidão. Mas vamos lá. Está andando com Jesus, João. Está andando com Jesus e não nasceu de novo ainda. E aí ele passa por certo lugar. Há uma rejeição ali. Ele diz para Jesus: Jesus, vamos orar para cair fogo do céu? Esse é o pedido de alguém que não é cheio do Espírito Santo. Então aqui você já vai ver que muitos pregadores que rodam, que pulam, que oram em línguas, não me parecem cheios do Espírito Santo. Porque na mesmo culto que eles estão orando em línguas, eles falam: Deus vai pesar a mão nisso, porque você vai ser amaldiçoado se você sair da igreja, isso e aquilo. Não parece alguém cheio do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, diferente de João antes de ser cheio, e tendo dito em alta voz: Senhor, não atribuas a eles este pecado. Ele está dizendo: perdoa o Senhor. Irmão, só alguém cheio do Espírito Santo para estar tomando uma chuva de pedra e de ódio, e no meio disso erguer a voz, poder dizer qualquer coisa, dizer: Senhor, perdoa-os. Aleluia, irmão. Eu quero passar tempo com o Espírito Santo para entrar nesse lugar. Aleluia, eu quero desfrutar disso. Mateus capítulo 9, verso 6. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se o homem partiu para a sua casa. Preste atenção nisso aqui. Ao ver a multidão, aquilo, se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. O que vai de fato deslumbrar, despertar o mundo para a obra de Jesus, para o poder de Deus na terra, é uma igreja que é capaz de amar e perdoar.
Eles ficam chocados. Só que eles já viram Jesus curar antes. Mas quando eles veem Jesus perdoando pecados, eles dizem: pois dera, ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Será que nós reconhecemos esse tamanho poder? Será que nós reconhecemos o quanto é poderoso ser livre para perdoar, irmão? Ser livre, porque quem não consegue perdoar não está livre, está aprisionado nesse outro. Não está prendendo só o outro como penalizando ele, está penalizando a si mesmo. Como diz Joyce Meyer, é tomar veneno querendo que o outro morra. Não perdoar, guardar ressentimentos, prender o outro. É o processo, inclusive, para você se tornar um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Algo que por fora é bonito, mas dentro está podre. Porque carregar alguém dentro de você, aprisionar alguém dentro de você, vai te apodrecer. Porque carne morta fede, irmão. E vai corroer você de dentro para fora. Então liberar perdão é uma obra gloriosa do Espírito Santo. Não guardar ressentimentos. Inclusive, você, se quer ser um grande líder e um grande homem de Deus, que trabalha com Deus, você vai precisar muito disso. Porque os mesmos que um dia não entendem você, perseguem você, machucam você, daqui a 10 anos Deus coloca vocês para trabalhar junto. E se você tem questões, você não pode cooperar com aquilo que Deus vai fazer amanhã. Talvez é por isso que você não entende por que você ficou para trás. Porque quem estava no seu caminho foi alguém que você decidiu não caminhar mais. Vamos lá. E aí, ainda que você diga: Senhor, eu estou contigo para tudo que o Senhor quiser, Deus responde: não está não. Porque na sua jornada tem fulano, e eu tenho planos para que vocês trabalhem juntos, mas você já disse em várias vezes em oração: ele eu não perdoo. Então você está dizendo não para Deus, ainda que não perceba isso. Porque apesar de você achar que o outro não é digno da graça, do favor de Deus, Deus não concorda com isso. Então se você quiser trabalhar com ele, vai ser na maneira dele, irmão. Na maneira dele. Então você precisa acessar esse poder glorioso para conseguir perdoar as pessoas. Eu não consigo, então você está passando pouco tempo com o Espírito Santo. Eu aceito você dizer que você não consegue. De fato, tem níveis de feridas que são causadas que eu não acredito que alguém consegue perdoar se não for obra do Espírito Santo, irmão. Quando você diz assim, eu não consigo, eu concordo com você não consegue mesmo não. Dependendo do que for, tem coisa que é besta, né, gente? Tem gente que está num nível de infantilidade tão grande que vira a cara para os outros com umas coisas idiota. Nunca mais falo com ele porque ele esqueceu do meu aniversário. Ah, pelo amor de Deus, você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, irmão? Olha para a vida. Tenha paciência. Cresce. Você já saiu do maternal já tem muito tempo já. Ai, fulano não me cumprimentou. Nossa, irmão. É um nível de imbecilidade que você está vivendo absurdo. Você precisa ouvir desse nível que eu estou falando para você ver o quanto isso é aquém do que você deveria estar vivendo. Mas tem coisas que são sérias mesmo, irmão. Tem gente que foi seriamente ferido. E há situações que eu olho, que eu vou narrar uma aqui agora, daqui a pouco, que eu olho e falo, se não for a obra do Espírito Santo, se não for a obra do Espírito Santo, não vai conseguir. Precisa do poder do Espírito Santo, porque é quebrar a lógica. Porque existem feridas que marcam a vida da pessoa, e a pessoa tem memória. Alguém que foi estuprado, abusado, vai passar o resto da vida com uma memória, irmão. A memória não será apagada. Então, se a obra do Espírito Santo não vier, se o sobrenatural não vier, quebrando a lógica, não consegue. Fica preso num loop. Um dia libera, outro dia está preso de novo, e aí vai. Mas eu já vi várias vezes alguém cheio do Espírito Santo conseguir fazer isso. E conseguir fazer isso não significa poupar o outro de suas consequências, viu? Significa liberar no seu coração. Significa você seguir enquanto o outro arca com aquilo que ele tem que arcar. Significa você dizer,
Deus julgará. No caso de justiça, a justiça julgará, porque eu seguirei curado. Ok? Não significa você, olha, eu te perdoo e por isso eu retirarei a minha queixa. Não. Inclusive, a lei é vara de disciplina para aqueles que não querem aprender com a palavra de Deus. E protege a sociedade, aqueles que cercam aquela pessoa, de alguém que provavelmente não nasceu de novo e não está de fato arrependido. E se tiver, vai ter os anos, né, na cadeia para poder dar frutos de arrependimento. Só para trazer um equilíbrio aqui, para que você não pense que eu estou dizendo algo que eu não estava dizendo. Um dia eu estava numa aula da Jesus School e eu estava falando sobre esse poder que Jesus nos dá para perdoar através do Espírito Santo. Eu estava ensinando sobre isso. E de repente uma moça não parava de chorar. Minto. Na verdade, eu não estava ensinando sobre esse tema. Eu estava falando do Espírito Santo. Dos sinais e o poder do Espírito Santo. Não estava falando nada referente a perdoar. E aí uma moça estava... Acontece muito na Jesus School isso, então, faça. No meio da aula, a gente sendo cheia do Espírito Santo. A aula sendo dada, ela estava se acabando de chorar sentada. Tendo uma experiência com Deus. Eu pensei, o que ela está sentindo? Já fui pensando naquelas coisas. Nossa, o fogo de Deus deve estar tomando ela. Ela deve estar aguentando nem ficar sentada. Vai cair daqui a pouco. Ela está tendo uma experiência do sentir. Era isso que eu estava pensando. Será que foi curada fisicamente? Tudo isso veio na minha mente. Mas não veio na minha mente, hora alguma, o que de fato estava acontecendo. Quando terminou a aula, ela veio chorando e dizendo, hoje eu consegui. Hoje algo aconteceu. E eu conheci a história dela. Foi abusada durante anos pelo padrasto. E ela disse, hoje eu senti o Espírito Santo arrancando ele do meu coração. E eu saí de um lugar de aprisionamento, eu estou livre. Eu diante de Deus o perdoo. Isso não significa que Deus deixará de fazer o que Ele tem que fazer. Significa que você está reconhecendo que esse não é o seu papel. Que você não tem condições de lidar com isso. Que você, da sua parte, você está dizendo, eu quero seguir. Você está liberando o seu coração. E ela disse em lágrimas, eu estou livre. Eu não sei explicar, porque é poder de Deus, irmão, não tem explicação. Eu estou livre. Eu estou livre. Isso deu a ela a habilidade de, durante todo o processo, ir sem medo para as audiências. Chegar lá e o abusador está sentado lá. Inclusive ele foi preso. Depois de alguns anos, passou um bom tempo. Que coisa gloriosa, irmão. Ela poder olhar e dizer, inclusive para ele, olha, eu te perdoei, viu? Eu olho para que um dia você encontre Jesus. E seguiu o meu caminho livre. Aleluia! Só a obra do Espírito Santo, Bill, isso não faz sentido. E faz sentido alguém que não tem perna crescer, irmão? Você não está entendendo que isso é milagre igual outras coisas, irmão. É milagre, é poder de Deus. E por último, o Consolador. João capítulo 15, verso 26. Dentre tantas palavras que Jesus poderia escolher para falar do Espírito Santo, ele escolhe uma. Ele não diz espírito de cura, espírito de milagres, mas ele diz, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai e testifica sobre mim. Aleluia. Jesus, mais do que ninguém, irmão, sabe o quanto você precisa da comunhão, do consolo. Consolador, dentre outras coisas que eu vou dizer para você que significa daqui a pouco, é aquele que está do lado. É aquele que está perto. É aquele que anda com você. É aquele que te impulsiona, que te fortalece. Então essas são as atribuições que o Espírito Santo tem na sua vida. E Jesus, mais do que ninguém, preste atenção nisso, sabia
que nos momentos de vales, há vales tão profundos que você pode passar, que nenhum amigo seu tem a senha para acessar. Ainda que bons amigos possam tentar, nenhuma palavra humana é suficiente para tirar você de alguns lugares de vale e de luto. Eles dizem, eles te abraçam, mas não acessam o seu coração. Existem lugares que homem algum consegue acessar, se não, cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo assim quiser usar alguém, amém. Jesus sabia que até os melhores discípulos e os maiores amigos, não porque são pessoas ruins, mas porque não podem acessar, vão te faltar no dia do Getsemane. Quando Jesus estava no Getsemane, aqueles, na verdade, que ele mesmo chamou de próximos, os levando para os lugares mais íntimos, Pedro, Tiago e João, estavam igualmente do lado de fora, dormindo. Não conseguiram aguentar com ele em oração. Estava ali João, o discípulo amado, o queridinho que deitava ali, botava a cabeça no colo de Jesus. Mas nesse vale do Getsemane, nesse dia, eles não puderam acessar esse lugar. E quem sustentou Jesus foi o poder do Espírito Santo. Quem sustentou Jesus a perseverar foi o poder do Espírito Santo. Quem sustentou Jesus para dizer na cruz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, foi a pessoa do Espírito Santo. Quem esteve no Getsemane, na cruz, com o Espírito Santo, com Jesus, foi a pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Você precisa, nos dias de ventos favoráveis, não se distrair com pessoas. Desfrute, viva a comunhão, viva o partir do pão, mas não se distraia com a rotina de uma vida boa, ao ponto de que ela te roube de trabalhar numa vida de comunhão com o Espírito Santo. Porque há dias que você vai precisar do Espírito Santo como esse Consolador, que só ele consegue entrar naquela frestinha do vale para estar com você. Seu marido é um bom marido, sua esposa é uma boa esposa, mas tem momentos de luta que você está, que nem eles, por mais que se contorçam buscando maneiras de te erguer, eles não conseguem. E são dias esses gloriosos para que aprendamos a andar com Deus, irmão. São dias que o único que pode nos dar a rota de saída é um encontro com Deus. Por isso que nós vemos que os grandes encontros com Deus de muitos homens de Deus foram nos lugares de vale. Porque por onde eles olhavam, eles só viam o Senhor. Por isso que os vales são poderosos quando você está bem acompanhado. O salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado me consolam. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é? Hoje nós sabemos, o salmista estava falando figuradamente, vara e cajado, falando do pastor. Mas quem hoje é a vara do pastor? Quem hoje, nos momentos de vale, vem com a sua vara e com o seu cajado nos consolando? É a pessoa do Espírito Santo. Então até nos vales que você entrou, porque o salmista ele fala de um vale que ele escolheu entrar. Existem vales que a vida nos coloca, que são inevitáveis. É a morte de alguém que você ama, é a perda de algo, um sonho que não se concretizou, uma ferida que você recebe de alguém. Mas tem vales que você escolhe entrar pela sua ignorância. Até nesses lugares, ainda que eu ande, ainda que eu tome uma decisão errada e me distraia e ande no vale da sombra da morte, o Senhor vem comigo e me consola com a sua vara e com o seu cajado. Vara e cajado parecem a mesma coisa, né? Mas são duas ferramentas do pastor, que podem parecer a mesma coisa, mas têm objetivos diferentes.
e revela para nós que o consolo do Espírito Santo, ele faz essas duas coisas. A vara é o instrumento que o pastor usa para empurrar e proteger. A vara tem uma ponta. Empurrar, quando a ovelha empaca, e só ele dizer, vamos, ele dá uma espetadinha. Pum! Na coxa da ovelha, na bunda da ovelha, ela acorda para a vida. O Espírito Santo faz isso ou não faz, gente? Ele é despertador, não é? Ele vai falando, mas chega a hora que ele dá, é o consolo, porque existem níveis que só de momentos que nós estamos de letargia, de dormência, que a gente precisa de uma palavra de exortação. E o Consolador, ele é o animador. E às vezes o que nos anima é esse empurrão, é um choque. Não é violência não é machucar não. É, vamos. Eu não quero, vamos, rapaz, você tem uma palavra. Vamos. Ah, eu não estou com vontade, vamos. Vontade daí passa, vamos. Bora. Agora o Espírito Santo também nos protege. Quem não nos deixa cair em tentação? Quem nos apodera contra as tentações? Quando o ceifador vem, quando o diabo vem, quando o inimigo vem, o Espírito Santo blinda sua mente com a verdade. Ele guarda você, então a vara também é para proteção. Agora, o cajado. O cajado é a ferramenta de busca e de direção. Quando nós estamos fugindo, aí já não é mais a força que vem de trás, mas é a força de quando você está fugindo, já não é mais suficiente, você já desembestou para longe, e aí o Espírito Santo vem e te puxa. Quem aqui já caiu nas armações de Deus? Eu não quero mais, eu não vou mais, e de repente você vira a esquina, tem alguém já com a palavra para você. É o Deus que visita você na festa que você foi porque você queria desviar. É o Deus que visita você na semana que você disse, eu não quero mais saber de igreja. É o cajado com aquela voltinha. Ele vem cá e puxa você. É o Deus que não desiste de você. Mas é também o Deus que direciona. Que esse mesmo buscar de quem está indo para longe é para orientar. Esquerda, direita, um pouquinho mais para cá, pega na coleira ali, enfia a voltinha do cajado e para cá, vai te ajeitando até que você cumpra o seu propósito. Para cumprirmos o nosso desafio de Provérbios capítulo 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Como reconhecer a Deus em todos os caminhos? Vendo o Espírito Santo com você, em você, o tempo todo. Deus não é o Deus que fica no domingo, irmão. Deus é o Deus que anda com você através do Espírito Santo. Reconheça, irmão. Reconheça é mais do que um discurso, dizer eu reconheço. É reconhecer. É não viver como um homem natural, porque reconhece que o Espírito Santo está com você. É o mesmo zelo que você tem de santidade no culto de domingo, você ter quando você está no seu quarto. Porque você reconhece Deus, a presença de Deus em todos os seus caminhos, os seus negócios, a sua maneira de fazer as coisas. Eu quero declarar uma palavra sobre a vida de vocês, pode se colocar de pé. Eu quero declarar essa palavra sobre a vida de cada um de vocês aqui, sobre a minha vida. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Provérbios 3, 23 ao 26. Eu declaro mais uma vez em espírito de oração essa palavra sobre a nossa vida. Que nós vamos viver isso através de uma vida de comunhão com o Espírito Santo.
Não vamos ser daqueles que se desviam para a esquerda, para a direita, que perdem o foco, que não perseveram. Não seremos daqueles que acessam a graça apenas para si, mas daqueles que compartilham. E não seremos daqueles que não reconhecem o Senhor, a presença do Espírito em todos os seus caminhos. Então andarás confiante pelo seu caminho e teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem capturados. Espírito Santo, que a igreja entre numa jornada de te conhecer dessa maneira, como nós escrevemos aqui hoje. Aleluia. A palavra consolador significa, no original, do grego e do latim, paráclito. Vem da palavra do grego kainé, que pode significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. E esse paráclito era também um cargo de um soldado na frente de batalha. O paráclito era aquele soldado, ou por vezes quem fazia esse papel era o próprio líder de guerra, que começa a correr nas trincheiras, onde aqueles soldados estão ali com medo de perderem as suas vidas, passando um flash na cabeça deles, pensando nas suas famílias, pensando em tanta coisa que eles abriram mão para estar ali, e talvez pensando em desistir. Na frente da batalha, um exército enorme inimigo na frente, e o paráclito, ele vinha correndo com seu cavalo, ou com a sua espada batendo nos escudos, dizendo: não desanimem. E aí aquelas frases fortes e poéticas que a gente vê: vocês vão escrever o nome de vocês na história, ainda que tomem aqui hoje, o nome de vocês jamais será esquecido. Vocês estão aqui pela família de vocês, pela descendência de vocês, vocês estão aqui pelos seus filhos, vocês estão aqui por uma nação, vocês foram treinados para isso, vocês vão vencer, cada um de vocês vale por 10 homens do outro lado. Ele está animando, é o papel do paráclito, e essa é a ação do Espírito Santo. Nos dias que tivermos nas nossas batalhas pensando em desistir, o paráclito está do nosso lado dizendo: foi para esse tempo que o Senhor separou, foi para essa obra que o Senhor designou, o Senhor é contigo, não temas, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, levanta os seus olhos para o monte e veja o socorro. O Senhor é com você, e Ele vai trazer lembrança, Ele é aquele que ativa nossa memória espiritual. Olha o que o Senhor fez há 10 anos atrás, olha o que o Senhor fez há 1 mês atrás. O Senhor é contigo. Ande com o Espírito Santo, meu irmão. Senhor, muito obrigado por essa palavra e por essa manhã gloriosa. Que saiamos daqui desfrutando de uma poderosa e doce comunhão com o Espírito Santo nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém.